Olá pessoal, um grande prazer estar aqui com você que está me assistindo. Hoje eu vou dar continuidade à análise, estudo, dos grifos comentados aqui dessa obra, O Mal-Estar na Civilização, de Sigmund Freud. Ele está num ponto muito interessante em que ele fala sobre a técnica de deslocamento da libido, aquele ímpeto humano, de agir. Ele vai estar deslocado. Normalmente o Freud é alguém que associa tudo muito à questão da sexualidade, e ele vai dar aqui a ponderação da possibilidade de você deslocar esse ímpeto para o campo do intelecto, da criação intelectual. Então ele põe aqui, outra técnica de defesa contra o sofrimento utiliza os deslocamentos da libido, pelos quais sua função ganha em flexibilidade. Isso consiste em deslocar as metas dos impulsos de tal modo que não poderão ser atingidos pelas frustrações provenientes do mundo externo. Aumentar bastante nosso ganho em prazer quando ele é proveniente de fontes de trabalho psíquico e intelectual. As satisfações desse tipo, como a alegria do artista ao criar, ao materializar o produto de sua imaginação, ou a alegria do pesquisador ao solucionar problemas e identificar a verdade, possuem uma qualidade especial que certamente um dia poderemos caracterizar de forma metapsicológica. Atualmente podemos apenas dizer metaforicamente que elas nos parecem mais sutis e elevadas. Mas, em comparação com a satisfação dos impulsos mais grosseiros, primários, sua intensidade é abafada. O ponto fraco desse método é que ele não pode ser utilizado de forma generalizada e só é acessível a poucas pessoas. Eu tinha terminado o último vídeo falando um pouco disso, exemplifiquei até com o caso de você estar estudando um próprio livro do Freud e estar diante de um clipe da Rihanna, por exemplo. Não foi esse o exemplo que eu dei, mas enfim. É claro que você vai parar de ler o Freud e vai prestar atenção no clipe da Rihanna, se você for homem, claro. Se você for mulher, estiver vendo um clipe do, sei lá, do Tom Cruise, do Reinaldo Gianecchini, a mesma coisa, você vai parar de ler o Freud. Então, por quê? Porque os instintos mais basilares, primitivos, tendem a dispersar a sua atenção do foco das culturas mais elevadas, do trabalho intelectual. Por isso mesmo que existe toda uma preocupação com o preparo intelectual do estudo, a maneira como o que te cerca, que tipo de som você vai estar escutando, enfim, para que você possa se concentrar efetivamente no que faz. E ele coloca aqui como uma canalização da libido, Você pode estar ali dando vazão a um impulso da vida numa outra direção que não propriamente a direção mais primitiva. E ele continua, mesmo para esses poucos, e ele fala que isso é para poucas pessoas, e efetivamente nós sabemos que é verdade, a maioria ainda está na faixa primitiva de execução da libido. Então, mesmo para esses poucos, o método não pode garantir uma proteção completa contra o sofrimento. Não lhes oferece um escudo impenetrável contra as flechadas do destino e costuma falhar quando o próprio corpo se torna a fonte de sofrimento. E sim, claro, ele está dizendo que mesmo para essas poucas pessoas que se inclinam em direção ao trabalho intelectual como forma de dar vazão ao impulso de vida, a pulsão por vida, o libido, mesmo para essas pessoas, que são poucas, diga-se de passagem, nem sempre isso consegue blindar o sofrimento, sobretudo quando o corpo físico, você está doente. Aí mesmo é que só estudar, só fazer o trabalho intelectual não vai conseguir te distrair das dores. E sim, está certo. Nesse caso, a relação com a realidade é mais frágil ainda. A satisfação é obtida a partir de ilusões que a pessoa até reconhece como tais. Mesmo assim, nessa sua fruição, ela não se deixa perturbar por esse afastamento da realidade. O âmbito do qual essas ilusões procedem é o da fantasia. Mas o brando entorpecido que a arte nos proporciona não nos traz nada além de uma fuga transitória das dificuldades da vida e não é forte o bastante para nos fazer esquecer a miséria real. Então ele mostra uma visão trágica do Freud, mostrando que a realidade ela é dura demais e que nem o trabalho intelectual nem a arte são capazes de fazer com que o homem consiga se abstrair completamente da realidade. Sobretudo nos momentos de crise. E ele continua aqui, mas dizem que em algum ponto cada um de nós comporta-se de maneira semelhante aos paranoicos. E aqui um detalhe, ele fala dos paranoicos, a paranoia é um distúrbio psíquico, aqui no rodapé, fala
que provoca em seu portador pensamentos ilusórios ou delírios, né? Então, veja, mas em algum ponto cada um de nós comporta-se de maneira semelhante aos paranoicos, corrigindo, conforme seu desejo, uma faceta do mundo que lhe é insuportável, introduzindo essa loucura na realidade. Então, veja, se a realidade é dura demais, nós tendemos psicologicamente a negar essa realidade. É isso que o Freud está dizendo. É especialmente significativo quando uma grande quantidade de pessoas tenta criar uma garantia de felicidade e uma proteção contra o sofrimento por meio de uma mudança insana da realidade. Esse tipo de loucura de massas pode ser uma característica também das religiões da humanidade. Sim, Freud é alguém que vai estar ali trabalhando pesado contra a visão mais ortodoxa, cristã sobretudo, né? E na visão dele, a religião, como ele falou aqui, é um sentimento oceânico, uma ilusão. Ele tem até uma obra, né, falando da ilusão, nesse sentido da religião, né, o futuro de uma ilusão. E aqui ele continua: não creio que essa enumeração dos métodos usados pelas pessoas no esforço pela conquista da felicidade e do afastamento do sofrimento esteja completa. Um desses procedimentos, né, a técnica da arte de viver, ela também visa uma independência do destino. Essa é a melhor forma de caracterizá-la. Então, veja, assim, o que ele está dizendo é que não deixa de ser uma forma de buscar se alienar da verdade mais cruel, né? A arte, a forma de se intelectualizar, né? Uma necessidade do homem de negar a realidade. E nesse propósito, transfere satisfação aos processos psíquicos internos. Serve-se para isso da acima mencionada flexibilidade da libido, mas não se afasta do mundo exterior. Pelo contrário, apega-se a seus objetos e obtém a felicidade a partir de uma relação afetiva com eles. Naturalmente, eu me refiro àquela visão de vida que considera o amor o seu foco principal e espera obter toda a satisfação da condição de amar e ser amado. O lado fraco dessa técnica de vida surge claramente, senão surge claramente, né? Senão ninguém teria tido a ideia de abandonar esse caminho e trilhar outro. Nunca ficamos desprotegidos contra o sofrimento como quando amamos, nunca tão desamparadamente infelizes quando perdemos o objeto amado ou seu amor. Podemos acrescentar o interessante caso em que a felicidade na vida é buscada principalmente na fruição da beleza, sempre que ela se expõe ao nosso sentido e nossa avaliação nas formas e nos gestos humanos, nos objetos e paisagens da natureza, na criação artística e até mesmo científicas. Essa postura estética como objetivo de vida oferece pouca proteção contra a ameaça do sofrimento. Sim, é verdade, né? Não querendo flertar com uma filosofia do Bauman, mas muito da fluidez das relações atualmente ele vem do medo de se expor a esse tipo de sofrimento proveniente do amor não concretizado, né, ou do amor concretizado, porém criado dali uma decepção muito grande, né, o que também é comum, muito comum. E aí esse medo de se envolver efetivamente com o amor acaba traduzindo um tipo de relacionamento mecanicista que se apega à quantidade e não à qualidade. E esse vem sendo um mal que padece a sociedade contemporânea. E aqui ele continua, né, numa questão de uma análise de filosofia estética, né, muito interessante o que o Freud pondera aqui. Porém, não é evidente que a beleza tenha uma utilidade específica, né? Veja, beleza não necessariamente é útil, na verdade a beleza não é útil, né? A ciência da estética pesquisa as condições sob as quais temos a percepção do belo, mas ela não foi capaz de nos fornecer uma explicação sobre a natureza e a origem da beleza. E tem toda uma parte que eu recomendo que vocês comprem um livro e leiam, e logo em seguida vem outro grifo, né? Originalmente a beleza e a atração são propriedades do objeto sexual. Vale a pena observarmos que as próprias genitálias, cuja visão sempre tem um efeito excitante, quase nunca são consideradas belas. E aí, veja, fantástico essa ponderação dele, porque mostra que excitação, erotismo, excitação, sobretudo excitação, né? E beleza muitas vezes são antagônicos, né? Veja que sentido contraditório, que coisa intrigante, no mínimo intrigante, né? Você ter o lado instintivo se opondo ao que seria o lado estético, né? E no entanto, ainda assim, o ser humano
vive em conflito consigo mesmo, né? Não sabe exatamente como definir a beleza nesse sentido. E sim, Freud toca bem nesse ponto. Ele continua: o princípio do prazer nos impele à felicidade. Podemos trilhar caminhos muito diferentes para isso, priorizando o conteúdo positivo do objetivo, ou seja, a obtenção do prazer, ou o negativo, evitando o desprazer. Então você pode buscar prazer e, ao mesmo tempo, evitar o desprazer, o sofrimento. Né? Aqui eu botei aqui, soma zero da felicidade. Né? Que ele põe aqui, ele fala sobre a felicidade, né? Dá uma ideia aqui de, por nenhum desses caminhos podemos alcançar tudo o que ambicionamos. A felicidade, naquele sentido mais moderado, em que é admitida como possível, é um problema de economia individual da libido. Nesse caso, não existe conselho que sirva para todos. Cada um precisa fazer suas próprias tentativas para saber qual é a sua maneira específica de ser feliz. Os mais diversos fatores atuarão para indicar o caminho que cada um poderá escolher. Sim, por que eu botei aqui soma zero da felicidade? Porque, na verdade, soma zero da libido, né? Ele diz que nós vamos nos direcionar, a visão de agir, de engajamento, né? Nós vamos nos engajar em alguma coisa. Esse engajamento, ele é unidirecional. Então, na visão freudiana, você vai se engajar, por exemplo, no prazer propriamente direto, sexual, ou você vai se intelectualizar e buscar o prazer intelectual puro e simples, e consequentemente, você não precisa obter o prazer sexual. Então, na visão freudiana, é um pouco soma zero, tipo, se você consegue uma coisa só num lado, você pode abdicar da outra, e vice-versa, ou equilibrar as duas, enfim, mas a soma no final é a mesma. Né? Essa é a visão freudiana a respeito da libido. Né? O ser humano predominantemente erótico colocará as relações afetivas com as outras pessoas em primeiro lugar. O narcisista autossuficiente buscará as satisfações mais importantes em seus processos psíquicos interiores. E o ser humano de ação não se afastará do mundo exterior, no qual pode testar sua força. Para o segundo desses tipos, os dons específicos e a medida de sublimação dos impulsos de que é capaz serão determinantes para o direcionamento dos seus interesses. Então ele vai botando aqui os tipos humanos, as personas, né, humanos vão orientando para onde você vai direcionar o seu libido, o seu ímpeto, né, o seu ímpeto de agir. E dependendo do seu perfil, você vai direcionar para uma direção, para um caminho diferente, um trilhar diferente. Assim como o prudente comerciante evita aplicar todo o seu capital em um único lugar, talvez também a sabedoria nos aconselhe a não esperar obter toda a satisfação a partir de um único esforço. Aquele que, ao nascer, trouxe consigo uma contribuição libidinal de pulsões especialmente desfavorável e não realizou regularmente um trabalho de transformação e reordenação dos componentes de sua libido, imprescindível para um bom desempenho posterior, terá dificuldades em obter felicidade a partir de uma situação externa. A religião prejudica esse jogo de escolha e adaptação quando impõe a todos, da mesma forma, o seu caminho à conquista da felicidade e à proteção contra o sofrimento. Veja, sim, esse é um ponto negativo da religião, porque ela como toda a visão institucionalista, ela visa buscar homogeneidade. Né? Ao contrário da espiritualidade, que é uma busca individual, pelo transcendente, pelo sentido mais metafísico da vida, né? A religião não, ela meio que planifica tudo num ponto só, numa ortodoxia só, e sim, de fato ela tem esse mal de forma mais planificada, né, vamos botar assim, dar um caminho único para a direção da felicidade, e na visão freudiana isso vai significar que o direcionamento da sua libido vai estar previamente, digamos assim, estipulado pela ortodoxia, né? E não se aplica, obviamente, a todas as pessoas. O que Freud está dizendo é que não existe fórmula da felicidade. Então, o que Freud diz é isso, é que a religião, de certa forma, ao prescrever uma linha ortodoxa rígida, um caminho correto para a felicidade, a ter uma receita de bolo, né, ele elimina as peculiaridades que cada indivíduo tem com relação à sua busca, que seria pessoal, no direcionamento dessa libido, né, esse ímpeto de agir. Por esse preço, ou seja, a violenta fixação de um infantilismo psíquico e o envolvimento numa loucura de massas, a religião consegue evitar a neurose individual de muitas pessoas. Então, sim, tem esse contrapesa mostrando a vantagem aqui da religião, no sentido de evitar a neurose individual de algumas pessoas que não sabem
sozinhas, direcionar a sua libido, né? E a fonte de prazer no sofrimento. As 3 fontes de nosso sofrimento. Ele vai botar aqui, quais são as 3 fontes de nosso sofrimento? A supremacia da natureza, a caducidade de nossos corpos e a insuficiência das organizações que regulam os relacionamentos das pessoas entre si, nas famílias, no Estado e na sociedade. No que se refere às 2 primeiras, não podemos hesitar muito ao dar opinião, somos obrigados a aceitar essas fontes de sofrimento e nos resignamos com o inevitável. Então veja que interessante, né? Ele põe aqui 3 fontes de sofrimento do ser humano. A primeira delas é a própria condição do homem, né? A questão da natureza, né? Não temos como interferir nisso, né? A natureza age sobre nós e nada pode ser feito, não temos nenhum poder sobre isso. O máximo que faz é a ciência analítica amenizar um ponto ou outro, né? A caducidade do nosso corpo é a mesma coisa, né? Pode-se dizer, é a mesma coisa que eu falei. Enfim, resta a nós aqui exatamente a insuficiência das organizações que regulam relacionamentos entre as pessoas em si, ou seja, as instituições, a política. Por isso, talvez por isso vivamos tempos de tanta politização, porque as pessoas querem dar vazão, querem canalizar a sua libido em alguma coisa em direção a amenizar sofrimentos, né? E aqui a filosofia do Freud cai como uma luva para explicar o momento que nós vivemos, né? A politização advém dessa necessidade de dar vazão ao sofrimento, já que não podemos dar vazão em nenhum outro ponto, nem na natureza, na condição humana, nem muito menos na caducidade de nossos corpos. Então, nosso comportamento em relação à terceira fonte de sofrimento, a social, é bem diferente. Não queremos admiti-la, não conseguimos ver por que as organizações que criamos não podem dar mais proteção e benefícios a todos nós. Quando percebemos o quanto fracassamos justamente na criação dessa proteção contra o sofrimento, vem-nos à mente a suspeita de que talvez por trás disso também existe uma parcela de natureza indomável, dessa vez a nossa própria natureza psíquica, né? Sim, certamente que há, pode ser muito analisado com relação a maneira com que uma instituição procede enquanto organismo, né? Ela procede também psiquicamente como uma consciência viva, né? Não tenha dúvida disso. É um organismo vivo. Uma instituição é um organismo vivo que espelha a maneira como a sociedade pensa, né? E aqui ele continua, né? Nela se diz que grande parte da culpa pela nossa desgraça cabe à nossa assim chamada civilização. Seríamos bem mais felizes se renunciássemos a ela e voltássemos às condições primitivas, né? Ele faz essa divagação, né? No que diz respeito ao pensamento comum que começa a se ressentir da civilização. E o Freud vai tentar investigar esse ressentimento com relação à civilização, bem o tema da obra Mal-Estar na Civilização. Então digo que essa afirmação é espantosa, porque, da forma como costumamos definir o conceito de civilização, é certo que tudo que usamos para nos proteger da ameaça das fontes de sofrimento faz parte dessa mesma civilização. Então veja, tudo que usamos para nos proteger do sofrimento faz parte da civilização. Então por que tantas pessoas chegaram a esse ponto de uma tão surpreendente hostilidade contra a civilização, né? Se até os mecanismos de proteção do sofrimento são civilizatórios. Essa é a pergunta que o Freud deixa aqui, determinadas ocasiões históricas, né? Ele vai falar aqui circunstâncias anticivilizatórias, ele vai tentar explicar, né? Essa é a pergunta que ele mesmo fez. Então, já na vitória do cristianismo sobre as religiões pagãs, deve ter ocorrido algo como uma hostilidade à civilização. A desvalorização da vida terrena pela doutrina cristã poderia estar ligada a isso. A penúltima ocasião surgiu como o progresso representado pelas viagens dos descobrimentos, quando as pessoas entraram em contato com povos e tribos primitivas. Por causa da observação superficial e a compreensão equivocada dos hábitos e costumes desses povos e dessas tribos, os europeus tiveram a impressão de que eles tinham uma vida feliz, simples e com poucas exigências, algo inalcançável para os visitantes culturalmente superiores, né? Então, houve, digamos, um flerte com uma visão romântica de si próprio quando aconteceu a descoberta de povos, tribos primitivas no Novo Mundo, né? Essa visão de que, então se eles estão assim, pela condição material deles e pelo estágio civilizatório deles, nós estamos felizes. E claro que isso é um equívoco, né?
E aqui ele continua, né? Descobrimos que o ser humano torna-se neurótico porque não suporta as renúncias que a sociedade lhe impõe para manter seus ideais culturais. E a partir disso concluímos que poderia haver um retorno à possibilidade de felicidade. Então veja, a partir do momento que nós descobrimos que renunciamos tanto para criar uma civilização na espera de que essa civilização pudesse suprir a nossa expectativa e nos prover felicidade. Aí nós conseguimos a condição material que a civilização provê, conseguimos ascender materialmente, conseguimos criar uma harmonia social e nada disso nos traz felicidade. Disso decorre, na visão freudiana, a possibilidade de um ressentimento para com o próprio processo civilizatório e com as renúncias inerentes a esse processo. E aí você vai começar a dizer assim, poxa, eu fiz tantas renúncias para obter isso e isso não me trouxe felicidade. Então eu vou começar a me opor ao quê? Ao próprio processo civilizatório. E aí, daí vem a explicação freudiana para essa visão anticivilizatória. Né? Está aqui. A partir disso concluímos que poderia haver um retorno à possibilidade de felicidade, ou seja, um processo anticivilizatório. Né? E aí, soma-se a isso outro fator de decepção. Durante as últimas gerações, os seres humanos fizeram extraordinários progressos nas ciências naturais e sua aplicação técnica. Essa subjugação das forças da natureza, que era um anseio antigo, milenar, não elevou a medida do prazer que esperavam da vida, ou seja, de acordo com suas percepções, não os tornou mais felizes. A partir dessa constatação, deveríamos nos conformar e concluir que o poder sobre a natureza não é a única condição para a felicidade humana, assim como não é o único objetivo dos esforços civilizatórios, mas não devemos deduzir disso que os progressos técnicos não têm valor algum para a economia de nossa felicidade. Diria uma visão bastante equilibrada do Freud nesse sentido, porque sim, né, é um equívoco você acreditar que o bem-estar material vai te prover felicidade. Essa confusão odierna entre felicidade e bem-estar social é algo que me incomoda profundamente. Eu costumo falar aqui em vários vídeos sobre isso. Não há essa mistura. Felicidade ela advém de origens metafísicas bem mais complexas do que o simples bem-estar material. No entanto, há essa confusão odierna com relação a isso. E aí, naturalmente, veja, aquelas pessoas que obtêm o bem-estar, né? E aí vem aquela história das altas taxas de suicídio, por exemplo, na Suécia, em países nórdicos, onde o bem-estar já foi alcançado. Né? Você consegue um alto nível de bem-estar social, ou mesmo aquelas pessoas muito ricas e que acabam entrando em depressão ou até se suicidando, né? Como Anthony Bourdain, enfim. As pessoas conseguem aí um alto nível de bem-estar e isso não é suficiente, isso não basta, ao contrário, isso se revela revela ainda mais, enaltece, digamos, ressalta o vazio existencial, porque não tem significado. Só o bem-estar não tem significado, ele é absolutamente mecanicista. Nesses casos, naturalmente o indivíduo vai cair numa profunda depressão, num profundo vazio de significado existencial. E disso pode acarretar também, veja, Freud também pondera isso, é brilhante a ponderação do Freud, disso também pode acarretar um ressentimento para com o processo civilizatório. Afinal, todos os sacrifícios que eu fiz para obter o bem-estar e felicidade, no final não me serviu para nada, não obtive felicidade, ao contrário, entrei num processo de depressão. Só que aí ele vai dar uma ponderação, que eu acho muito válida também. Ele coloca, poxa, não é porque a civilização, apesar de ter te cobrado uma série de preços que precisam ser ponderados, né? Com relação a instintos, né? Apesar de ter te cobrado essa série de preços, a civilização não te deu felicidade, ela te deu bem-estar. Você deve reconhecer, ser grato a isso. Ela te deu bem-estar. Ah, mas não me deu felicidade. Poxa, o significado talvez você deva buscar por si próprio. Talvez até não sendo tão rígido com relação aos sacrifícios demandados pela própria civilização. Então aqui ele coloca, não devemos deduzir que os progressos técnicos não têm valor algum para a economia e nossa felicidade. E sim, porque veja, por mais que o bem-estar não signifique felicidade, felicidade com uma péssima, por exemplo, uma circunstância de dor física, ela é bem difícil de ser conseguida. Né? Ou uma questão de miséria humana, né? Absoluta. Né? Há uma dificuldade, um impedimento físico também para o ser humano atingir a felicidade estando sofrendo nesse nível material. Né? Então, o que a civilização faz é te propiciar, te dar um caminho. Ela não vai te garantir felicidade, mas ela vai te dar um caminho. E esse caminho vai depender de você. Você não pode querer que a civilização te dê tudo, né? Por mais que ela cobre muito, é verdade. Né?
E o Freud mostra, dá essa ponderação, esse contrapeso aqui a essa visão ressentida para com o processo civilizatório. Ele continua aqui, se não existissem ferrovias, veja, eu botei aqui solução para problemas criados pelas soluções, né? Equilíbrio entre o meio e o fim. Não sei se eu vou ler essa parte aqui não, porque não está bem grifada. Vamos passar aqui, ele coloca aqui. É impossível para nós sentirmos o que as pessoas sentiram, adivinhar as alterações nas predisposições, as sensações de prazer e desprazer causadas pelo embotamento primitivo, pela gradual perda de sensibilidade, pelo fim das expectativas, pelas formas mais grosseiras ou refinadas de entorpecimento. A palavra civilização define toda a somatória de realizações e instituições que distingue a nossa vida daquela de nossos ancestrais do reino animal e que serve a dois objetivos. Veja, então a civilização vai servir a dois objetivos: a proteção do ser humano contra a natureza e a regulamentação dos relacionamentos das pessoas entre si. Então assim definiu Freud a civilização, né? Dois objetivos dele, né? Nos proteger da natureza e regrar os modos com que os seres humanos vão se relacionar uns com os outros. Vamos dar uma passada. Então, aqui, o ser humano tornou-se, por assim dizer, uma espécie de Deus prótese. Esse desenvolvimento não está concluído justamente no ano de 1930. Tempos futuros trarão consigo novos e grandes progressos, provavelmente até inimagináveis nesse âmbito da civilização. E a semelhança com Deus aumentará ainda mais. Veja, aí parece até Homo Deus do Yuval Noah Harari, né? No interesse de nossa investigação, também não pretendemos esquecer que o ser humano de hoje não se sente feliz na sua semelhança com Deus. Veja, eu botei isso aqui interessante, porque por mais que a civilização e o progresso científico e tecnológico nos esteja assemelhando a deuses, como bem colocou o Yuval Noah Harari, né, o Freud coloca aqui, e algo que o Harari não colocou, né? É mais profundo, apesar de ter sido escrito tanto tempo antes, né? No interesse da nossa investigação, apesar de estarmos atingindo essa semelhança com Deus, isso não nos traz felicidade. Bem interessante a ponderação do Freud, bem mais profunda que a do Harari, né? Entretanto, temos outras demandas a fazer à civilização e esperamos de forma considerável encontrá-las satisfeitas nesses mesmos países. Como se negássemos nossa primeira exigência feita acima, saudamos como civilizado o fato das pessoas também se dedicarem às coisas não consideráveis úteis e até mesmo inúteis. Por exemplo, quando as necessárias superfícies ajardinadas de uma cidade, usadas como áreas de lazer e reserva de ar puro, também contêm canteiros de flores, ou quando as janelas das casas são enfeitadas como vasos floridos, percebemos logo que o elemento inútil que gostaríamos de ver valorizado pela cultura é a beleza. Mas estamos longe de esgotar nossas demandas à cultura. Ainda exigimos ver os sinais de limpeza e ordem. Então, sim, né? Não nos basta limpeza e ordem, queremos beleza. Não nos basta beleza, queremos limpeza e ordem. Somos realmente ambiciosos, né? Da natureza humana, e ainda bem que é assim. E aí ele continua, né? Estendemos a exigência de limpeza também ao corpo humano. Sim, uma característica da civilização, né, que nos diferencia dos animais. Né? Exigimos essa questão da limpeza. Só que sim, Freud vai ser alguém que vai considerar, refletir mais profundamente sobre esse ideal de limpeza, o quanto nós entramos em conflito com nós mesmos, né? Porque ao mesmo tempo estamos rejeitando instintos basilares, né? Sobre feromônios, enfim, odores, ele vai mencionar muito isso aqui na obra dele. Ele coloca aqui: porém, mesmo que não possamos esperar encontrar limpeza na natureza, observamos sua ordem e a imitamos. Observamos das grandes regularidades astronômicas, não deu ao ser humano apenas o modelo, mas também os primeiros pontos de referência para a introdução da ordem na sua vida. Então, curioso, ele coloca aqui como a astronomia como um inspirador do ordenamento da vida civilizatória humana. Acho interessante essa ponderação, não sei se concordo, porque já tivemos outras civilizações que foram bastante debruçadas em questões astronômicas e nem por isso conseguiram produzir aí
tanta civilização assim, tanta civilidade assim quanto nós conseguimos nos dias de hoje. Enfim, é questionável, não tenho certeza sobre o que estou ponderando. E ele continua aqui: poderíamos esperar que a ordem se impusesse ao fazer humano desde o início sem coações. Né? Esperar que a ordem se impusesse ao fazer humano desde o início sem coações, né? Mas nos espantamos que não seja esse o caso, que o ser humano, na verdade, demonstra muito mais uma tendência natural à negligência, à irregularidade, à irresponsabilidade e ao relaxamento no trabalho, e só com muito esforço se consiga educá-lo para que imite os modelos celestes. Evidentemente, a beleza, limpeza e a ordem têm uma posição especial entre as exigências da civilização. Sim, aí vem a importância que nós exortamos de altos valores, né? Que tem que ser infundidos sobre a sociedade, sobretudo os mais populares, que dependem de alguma inspiração, algum nível de inspiração para terem um norte e poderem aí tentar ascender. Né? E veja, ascender numa dimensão muito além do que puro aspecto material econômico. Né? É fundamental que isso exista numa sociedade que se pretenda ter algum nível de civilidade, né? O que não é certamente o que está acontecendo na América Latina nos dias de hoje. O exemplo acima já nos mostra que não pensamos a civilização como apenas ligada à utilidade. Né? Nenhuma outra característica nos leva a identificar melhor a civilização do que a valorização e o cultivo das atividades psíquicas superiores. Realizações intelectuais, científicas e artísticas. Dentre essas ideias estão principalmente os sistemas religiosos. Ao lado deles, as especulações filosóficas e, finalmente, o que podemos chamar de criações ideais dos seres humanos, suas ideias de uma possível perfeição do ser humano, do povo e de toda a humanidade. Aqui eu botei civilização, busca ideal humano. Veja, isso é muito interessante vindo do Freud, porque alguém que tem uma visão extremamente crítica e cética para com a religião, tratando ela inclusive como uma ilusão, mas reconhecendo aqui, em certo ponto, a importância dela no que diz respeito a produzir esse ideal humano ligado diretamente ao processo civilizatório. Né? E é verdade também que esse processo civilizatório acaba demandando alguma espécie de preço, né? Sobretudo no que diz respeito aos instintos, o que Freud vai estar colocando aqui o tempo todo. Né? Mas muito interessante Freud pontuar aqui que essas ideias estão principalmente no sistema religioso, ao lado deles especulações filosóficas, né? Chamar de criações de ideais. Né? São ideais a respeito do ser humano. Né? As ideias de perfeição do homem que servem aí de modelo para toda a humanidade. Né? E da onde se urde esses valores, são mais altos, urdem, os altos valores da alta cultura propiciam que haja a formação civilizatória. Também não podemos nos deixar influenciar por juízos de valor sobre um outro desses sistemas religiosos e filosóficos, ou desses ideais, seja buscando neles a realização suprema do espírito humano, ou mesmo acusando-os de estarem equivocados. Devemos reconhecer que sua existência, especialmente sua supremacia, representa um grau elevado de civilização. Também interessante ver isso saído do Freud. Né? O Freud, mais uma vez, reconhecendo, aí, dando um contraponto a si mesmo, né? Do que ele tende a defender os instintos, mas ele aqui está colocando o lado bom da civilização. Né? Então aqui, também não podemos nos deixar influenciar por juízos de valor sobre um outro desses sistemas religiosos e filosóficos ou desses ideais, seja buscando neles a realização suprema do espírito humano. Né? Não podemos nos deixar influenciar por juízos de valor sobre outros sistemas religiosos e filosóficos, buscando neles a realização suprema do espírito humano ou mesmo acusando-os de estarem equivocados. Devemos reconhecer que sua existência, especialmente sua supremacia, representa um grau elevado de civilização. Então ele está reconhecendo que valores religiosos, valores filosóficos que idealizam o homem, né, em alguma medida se prestam à consolidação de um elevado processo civilizatório, sem os quais não seria possível esse processo civilizatório. É isso que ele está reconhecendo. Veja, fantástico isso vindo por parte do Freud, de quem é o Freud, né? Devemos reconhecer. É muito bom quando você tem uma pessoa que pensa de um jeito, mas vai lá e pondera o seu oposto. Mostra, olha, eu penso desse jeito, mas eu reconheço que o outro lado tem razão nisso e naquilo. É muito bom, você vê que é uma filosofia boa. Falta apresentarmos a última característica de uma civilização, também bastante importante, a maneira como são
Regulamentados os relacionamentos das pessoas entre si, as relações sociais que dizem respeito ao ser humano como vizinho, como ajudante, como objeto sexual de outro ser humano, como membro de uma família ou de um Estado. Nesse caso, torna-se bastante difícil manter-se livre de determinadas exigências de um ideal e entender o que na verdade é considerado civilizado. O elemento civilizatório surgiu com a primeira tentativa de regular essas relações sociais. Se essa tentativa não tivesse sido feita, essas relações teriam permanecido sob o arbítrio de cada indivíduo, isto é, o mais forte fisicamente. O mais forte fisicamente decidiria sobre elas de acordo com o sentido de seus interesses e impulsos. A convivência humana só se torna possível quando se reúne uma maioria mais forte do que um indivíduo e que permanece unida contra qualquer um desses indivíduos. Então, o poder dessa comunidade apresenta-se como direito, entre aspas, contra o poder do indivíduo que é condenado como força bruta. Essa substituição do poder do indivíduo pelo poder da comunidade é o passo decisivo. Sua essência consiste na restrição das possibilidades de satisfação dos membros da comunidade, enquanto, por seu lado, o indivíduo não conhecia essas restrições. Portanto, a exigência cultural seguinte é aquela da justiça, isto é, a garantia de ordem jurídica, uma vez implantada, não seja rompida novamente em favor de um indivíduo. Porém, com isso, não se decide sobre o valor ético dessa justiça. O caminho do desenvolvimento civilizatório parece ser o da luta para que essa justiça não seja a expressão da vontade exclusiva de uma pequena comunidade, de uma casta, de uma determinada camada populacional, de uma tribo, e passe a agir novamente como um indivíduo brutal em relação a outras massas talvez extensas. Então ele coloca aqui que a origem do processo civilizatório demanda da organização do coletivo se opondo ao indivíduo mais forte, que por natureza, dentro da ausência de civilização, imporia sua vontade aos demais indivíduos por ser mais forte. Então a civilização vai cercear o ímpeto do mais forte em favor de uma visão coletiva. É assim que ele dá a origem civilizatória. Porém, ele põe também qual é o desse caminho civilizatório e da onde advém um certo ressentimento, sobretudo no entendimento de justiça, quando castas e grupos se colocam como castas e grupos mais fortes e hegemônicos dentro de uma visão de todo. E aí você acaba tendo um retorno à barbárie nesse sentido, que é a visão de indivíduo, nada mais que um indivíduo mais forte. Se você tem uma casta mais forte que se sobrepõe todas as demais castas, você tem como se aquela casta, apesar de ser um coletivo, estar ali representada por um indivíduo em relação aos demais. E aí vem essa vontade humana de justiça, que seria uma justiça isenta aos interesses de uma casta propriamente dita. E seja como for, algum tipo de valor vai ter que prevalecer, e por isso é um preço civilizatório. Eu acho que em alguma medida acaba sendo isso o máximo que a civilização consegue produzir, é exatamente isso, é uma casta se sobrepondo às demais, porque efetivamente algum valor tem que prevalecer, não dá para você ser democrático ao extremo e permitir que todos os valores prevaleçam, e aí naturalmente quando esse valor prevalecer sobre os demais grupos, as outras castas ficarão ressentidas porque terão que em alguma medida se adaptar ao modo de vida da casta hegemônica. E isso vai representar cerceamento de instintos, de pulsões, de visões culturais. Todo esse tipo de cerceamento cria um ressentimento na expectativa, claro, que a civilização provenha em alguma outra coisa, algum outro benefício. E quando esse benefício é puro bem-estar material e não traz significado, nem traz felicidade, naturalmente você vai ter o homem aí se voltando contra a civilização. O bem prescreveu aqui Sigmund Freud. É isso, gente. Espero aí que esse vídeo já está se estendendo. Eu darei continuidade no próximo. Espero aí que vocês tenham gostado dessa análise até aqui. Um beijo, um abraço. Até a próxima. Esse é um canal de estudos e reflexões. Os estudos estão sendo publicados às terças e quintas às 8 da manhã. As reflexões aos sábados às 14 horas. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva, curta, compartilhe e, sobretudo, nos agracie com o seu comentário. Caso ache que o conteúdo mereça receber um apoio, o endereço do nosso Pix está disponibilizado no campo de descrição dos vídeos. A propósito, convidamos você a participar do grupo de amigos. Você não precisa ficar solitário nesse caminho de estudos. Juntos, podemos trocar ideias, influências, livros, dicas e até um bate-papo informal.
um ajudando o outro e todos cresceremos muito mais rápido. Você vai gostar muito de participar. Além disso, recomendamos que você aprecie nossas playlists com nossos vídeos separados por tema, formato e autores, de forma a tornar o seu estudo ainda mais didático. Por fim, indicamos nosso blog, amplomagazine.blogspot.com. Nele, você acompanha os ensaios que escrevemos sobre os mais variados temas e que fundamentam muitos dos nossos vídeos aqui do canal. Esperamos que goste do conteúdo. Obrigado por chegar até o final do vídeo. Até a próxima!